Não adianta você inventar um negócio que não tem um cliente, que não tem uma necessidade, né, real. E nem todos os bons negócios nascem de um business plan. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Marcelo Guimarães, que é o CEO e fundador da Alto Agro Machines. Ele vai contar um pouquinho aí pra gente dessa história. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigado, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês e bom dia, boa tarde e boa noite, né, porque isso aqui vai ser ouvido a qualquer hora do dia, da noite. Muito bom, é isso aí mesmo, cara. Prazer estar aqui com você e falar pra vocês. Com certeza, cara, o prazer é todo nosso. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site o www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Marcelo. E, Marcelo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, eu sei que já são muitas primaveras aí já, né, cara? Mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Tem estrada, tá? Tem muita estrada. Estudei em colégio agrícola, tá? Isso é um ponto importante para depois vocês poderem entender por que eu tô fazendo o que tô fazendo hoje. Então, na minha primeira infância, estudei em colégio agrícola. Cheguei no Brasil em 1980. Comecei a trabalhar na Rede Ferroviária Federal em 84, quando eu fiz exatos 18 anos. Tô completando agora 58. Então 40 anos que eu trabalho com programação e quase o mesmo tempo com inteligência artificial. Então a minha vida toda eu trabalhei como programador, né? Tenho uma empresa de tecnologia há 30 e um monte de anos, sei lá quanto. Sou meio ruim de matemática. 90, eu fundei em 1990, deve ser 34 anos. 34 anos, pronto. 34, isso. Então eu trabalhei a vida toda, né, como programador, desenvolvendo sistemas. Criei o software mais vendido da história do Brasil, que é um gerador de sistemas chamado Kit 5. Kit 5 é um gerador de sistemas para usuário leigo, que era um programa que, utilizando ele, você desenvolvia sistemas sem saber programar uma linha. E eu lancei esse software em 1993. Eu gosto de frisar e repetir, porque a gente fala com muita gente que não sabe quando isso aconteceu, né? Hoje, com 24 anos, a pessoa nasceu no ano 2000. Então, 93 é um planeta diferente, né? Vai pegar o foguete do Elon Musk para ir para 93, porque ninguém consegue entender o que era 1993. 1993 era um lugar no planeta Terra onde não tinha computadores, não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, não tinha smartphone. Esse era o nosso mundo, era o mundo das cavernas. E no mundo das cavernas, eu criei um software que eu tive uma visão lá em 1986 e eu pensei o seguinte: se eu quiser ficar rico, eu vou ter que criar algum software que eu possa vender em varejo, né, em larga escala, e aí eu não vou ter que ficar na frente do computador programando igual um maluco até ficar velho e cair duro, né, a infartar na frente do computador. Então eu criei essa ferramenta que eu hoje chamaria de aplicativo, né, no celular seria um aplicativo. Então o Kit 5 era um aplicativo onde um usuário leigo, sem nenhum conhecimento de programação, podia fazer um sistema completo, como se fosse um programador. E aí só um parênteses, e aí a gente continua, muda de assunto, mas que eu acho muito legal, foi o seguinte: no ano de 2023, não sei fazer a conta, mas alguém que faça, de 93 a 23, eu assisti uma palestra em 40 anos, pronto, 40 anos. Não, 30, pô, 30, pronto. Eu sou ignorante, eu podia ser presidente Nós somos ruins de conta junto. Eu podia ser presidente da República, eu tô quase pronto para ser presidente da República. Mas esquece, não vamos conflitar aqui. Mas a questão é a seguinte: em
em 2023, cara, 30 anos depois de eu ter lançado o Kit 5, escrevi 11 livros, todos best-sellers sobre essa ferramenta, esse aplicativo, o Satya Nadella, o presidente da Microsoft, fez um pronunciamento lá, aquele negócio grande e tal, e disse o seguinte: o futuro da programação é a programação no-code. No-code Sim. é a programação onde você não codifica. Só que o Marcelinho Guimarães aqui criou uma ferramenta que fazia isso em 1993. E como dizia o Tim Maia, né, se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Quer dizer, se eu tivesse feito isso nos Estados Unidos, eu provavelmente estaria lançando foguete para Saturno, não para Marte. Eu estaria lá abraçado com o Elon Musk, né, votando no Trump. Mas eu sou brasileiro, então, assim, é muito mais difícil, né, pra gente que nasceu no Brasil, mas foi uma caminhada bela, foi uma caminhada incrível, não me arrependo de nada. Inclusive, fui para os Estados Unidos vender isso, errei na forma de ir e não deu certo, então não fiquei bilionário, mas tudo bem, a gente tenta de novo, porque também não é tão fácil sair do Brasil com um produto brasileiro e levar para os Estados Unidos, não é fácil. Eu errei, não deu certo, mas tudo bem. Mas no Brasil sempre foi um sucesso. Fui campeão de venda no Shoptime, que ninguém mais deve saber o que é, mas era um canal de televisão que vendia absurdos. Fui campeão de venda do Polishop, que era aquele faca guinso, né? Sim. E o Kit 5. Então, assim, era uma ferramenta muito utilizada. E aí vamos pular esse assunto, porque senão eu vou ficar falando sobre software. Eu tenho muito para falar sobre software. Não, cara, mas é massa entender essa jornada sua aí como empreendedor, né, cara? Porque assim, poxa, hoje tá se falando de inteligência artificial, de uma série de coisas como se fosse, né, tivesse sido Aconteceu inventado ontem, né, cara? Não, bicho, já tem uma história gigantesca aí atrás desse processo, né, cara? Cara, eu programava em Prolog, Lisp e Ada, eram as primeiras linguagens para desenvolver sistemas especialistas, inteligência artificial na minha época, chamava sistemas especialistas, e eu cheguei a fazer sistema para ProVarejo, cara, em 1989, 87, de programação de mídia. O que é programação de mídia? A ProVarejo era uma agência de publicidade no Rio de Janeiro, sou carioca, hoje moro no mundo, e a ProVarejo fazia publicidade de um monte de empresas gigantes. E programação de mídia, quando você recebe um budget de uma grana de uma empresa qualquer, a empresa te dá aquela grana, e na programação de mídia você diz assim, ó, tantos milhões eu vou usar na rádio, tantos milhões eu vou usar na televisão, tantos milhões eu vou usar na revista, naquela época não tinha internet, né, computador. Então, nós desenvolvemos um sistema especialista em 1987, ou 89, não me lembro, que ajudava a fazer isso. E era usando inteligência artificial. Não era o ChatGPT, era muito mais difícil, mas eu programo sistemas especialistas desde que era muito ruim fazer. E assim, eu gosto de fazer uma piada que eu sou programador da época em que ninguém queria ser teu amigo e nenhuma mulher queria te namorar. Então... Hoje é fancy, né, cara? Não, o cara é programador, o cara é Bill Gates, é o próximo Mark Zuckerberg. Mas na minha época era feio, era só 3 malucos que eram programadores. E para conseguir um livro para eu programar em COBOL, Fortran, C, C++, Basic, um monte de linguagem, programei mais de 28 linguagens diferentes, todas na cabeça. Para você programar naquela época, bicho, 1984, você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para um monte de gente para aparecer um livro. Sim. Não tinha livraria, não tinha biblioteca, não tinha Amazon, não tinha faculdade, não tinha cursinho, não tinha alguém que sabia, não tinha um computador. Era um negócio, era uma loucura. Mas eu vi naquilo, né, naquela profissão, programador e software, uma oportunidade para crescer e para atingir meus objetivos, porque eu não podia ser médico, eu não podia ser advogado, não podia ser engenheiro, porque eu tinha que trabalhar, né, a minha situação financeira não me permitia. Então eu pensei, bom, já que eu não vou ser médico, nem engenheiro, nem advogado, eu vou fazer alguma coisa que esses caras não podem fazer só porque nasceram bem nascidos, né? Eu vou aprender a fazer algo que eles não sabem fazer porque o pai deles não pode ensinar para eles, porque programação, e isso para mim era muito importante naquela época, é uma profissão muito franca, muito honesta, porque o programador ele não tem como enganar o computador, nem o iPhone, nem o Android. O programa ou ele funciona ou ele não funciona. O advogado pode dizer que vai ganhar ação e perder, e o problema é teu, não é dele. O médico pode dar um diagnóstico, você morrer e dizer, sinto muito, eu achei que era uma coisa, era outra, lamento. O engenheiro pode fazer um prédio, ele pode cair, ou pode ficar em pé, já vários caíram, né? Mas o programador faz um programa que não funciona, ele simplesmente não roda, então você não consegue nem vender, porque o programa não faz nada. Então eu achava isso muito legal, a honestidade, né, da profissão programador, onde você conversa com o computador e você não tem como enganar ele, porque ele não vai fazer o que você quer se você não sabe exatamente o que ele deve fazer. Isso pra mim me dava um prazer assim absurdo, e eu tinha essa comparação de dizer, puta, eu não vou enganar ninguém sendo programador, porque não tem como enganar ninguém sendo programador. O teu programa simplesmente não funciona. E pronto. E aí você é incompetente. Isso pra mim era muito legal. Então, só pra dar mais um pulinho na questão da tecnologia, em 2008 nós criamos uma rede de celular, na época era Symbian, Nokia, que transmitia vídeo ao vivo do celular para a internet, 10 anos antes do Facebook. Quando o Facebook criou essa, né, possibilidade de vídeos ao vivo, eu tinha matéria escrita sobre
meu irmão e eu, né, que estamos juntos esses anos todos, desenvolvendo essas coisas juntos, de 2008. E a Facebook em 2018 falou, a partir de agora, vídeo ao vivo e tal, nós vamos fazer isso em 2008, com Rede Globo, transmitindo carnaval, transmitindo jogo de futebol, transmitindo São Silvestre, coisa assim, muito à frente do seu tempo. 2003 fomos na Nokia, que era um império, né, era 92% do market share de telefone celular do planeta Terra, era um negócio extremamente grande, e levamos a ideia do que veio a ser, em 2008, a Apple Store. E a Nokia falou pra gente o seguinte, nós somos uma empresa que vende devices, nós vendemos celular, e nós somos tão grandes que ninguém pode acabar com a gente. E serviço não é o que nós temos interesse em fazer. E eu, em 2003, falei, olha, infelizmente, device vai virar um commodity. Todos os devices celulares vão ser iguais. Sim. O que vai diferenciar um celular do outro, ou o que vai fazer com que uma pessoa compre o celular A e não o celular B, é o serviço que você vai prestar para fidelizar aquele cliente. E eles disseram, não, a gente é grande demais, isso nunca vai acontecer, esquece. 2008, 2007, o Steve Jobs lançou o iPhone. Sim. Eles chegaram a falar comigo, diretores da empresa na época, e me disseram, não, isso é celular de criança. 2008, ele lançou a Apple Store, eu falei, tá aí o que a gente falou com vocês fazerem em 2003. E aí a Nokia faliu, né? Quebrou e desapareceu, e agora voltou com outra empresa. E mais 1000 coisas. Putz, a gente vai ficar aqui. Tem muita história, um monte de coisa, muita história. Mas, cara, conta aí pra gente como que se deu, então, essa entrada sua no agro. Você comentou que fez colégio agrícola e tal, mas, pô, da onde que veio essa ideia, cara? Eu estudei em Cuba, né, nos anos 70, morei em Cuba, 10 anos. Eu estudei em colégio agrícola lá, voltei para o Brasil em 1980 e tinha um sonho, né, de um dia trabalhar de novo na agricultura, porque eu tive essa experiência, né, de trabalhar no campo, e foi uma coisa que eu gostei muito. E quando eu cheguei no Brasil, eu me lembro de fazer viagem entre Rio e São Paulo, e ali na Dutra tinham plantações de eucalipto, e é engraçado, porque eu olhava aquelas plantações e eu pensava assim, deve ser muito legal ser dono de uma floresta, mas o cara que é dono da floresta tem que ser uma pessoa muito rica. Então, era um sonho absurdamente distante, eu nunca imaginei que um dia ia trabalhar com árvore. Fui morar em Roraima em 2012, né, eu conheci a minha esposa, casei com ela em 2013, fui morar com ela, e eu tava no campo, porque Roraima é o campo, né, é um estado agrícola. E aí, estando lá no campo, eu lembrei dos meus sonhos de infância, né, de agricultura, e comecei a empreender algumas coisas, né, para tentar realizar algum sonho, e no meio, como totalmente sem querer, não foi nada planejado, apareceu a questão da floresta, plantar mogno africano. Apareceu assim, transversal, nada planejado, nem lembrava que isso era um sonho meu e tal. E um belo dia eu me peguei plantando mogno. Plantei 14 hectares, com uma galerinha ali e tal, tudo organizadinho, bonitinho, né? Criei depois um sistema de plantio, aí plantei mais 22 hectares e fui pegando gosto, aquilo foi crescendo. Hoje a minha empresa de mogno africano é a maior plantadora de mogno africano no Brasil. Gostei daquela coisa, né? E para poder crescer aquela atividade gastando menos, eu comecei a pensar em mecanização. Eu falei, pô, não dá para ganhar dinheiro, nem gastar menos, plantando manual, fazendo todo o serviço manual, preciso mecanizar. E na minha vida de programador, né, dono de empresa de tecnologia, que desenvolveu o sistema de muitas empresas, eu me acostumei a simplificar a vida das empresas, porque quando eu ia informatizar uma empresa, eu pegava algum processo que era meio desordenado e ordenava ele, né, para que ele ficasse mais barato e mais rápido. Então minha cabeça sempre funciona assim, eu vejo um problema de, se fizer assim vai ser melhor e tal. Mal comparando, mas é o que fez o Steve Jobs ser o que ele foi, que ele pegou lá o gravador, né, da Sony, sei lá de quem, e transformou no iPod, né? Sim. Então, ele viu um negócio que já existia e falou, pô, se eu fizer mais isso aqui no Apple, fica melhor. Eu fiz a mesma coisa com máquinas de plantar árvore. Eu vi um monte de projetos que eu queria baratear meu custo. Todos os projetos de mecanização de plantio de árvore eram muito lentos. E eu criei um método de plantio que me permitiu plantar 200 hectares com 35 pessoas em um dia. Pra você ter um termo de referência, vai dizer, Marcelo, não disse nada, né? Fala se é banana ou se é melancia. Uma equipe de 9 pessoas planta 0,8 hectares por hora. Não planta 1 hectare, planta 0,8 hectares por hora. Então você multiplica isso por 3, uma equipe de 30 pessoas planta 1 hectare, 2 hectares e pouco por hora. Em 8 horas vai plantar 20 e poucos hectares. Com a mesma equipe eu plantei 200, que eu criei um método muito top. E aí eu, vendo aquelas máquinas, eu pensei, poxa, eu vou plantar nessa velocidade ridiculamente lenta, eu vou plantar mais lento do que eu faço hoje manual. Eu criei um método manual que é muito rápido. E aí meu desafio era criar uma solução mecanizada que plantasse rápido e com qualidade. E foi uma coisa extremamente simples, tá? Porque é o seguinte, há 2000 anos se planta árvore
da mesma forma. Você tem um equipamento que é tipo um foguetinho lá, o SpaceX ao contrário, né? Você bota a muda por cima daquele foguetinho, puxa uma alavanca, ele abre uma portinha, você enfia aquele dentro da terra e a muda fica lá dentro. Você puxa aquele negócio e com o pé você faz ali a acomodação da muda e cria uma espécie de uma baciazinha para depois você receber a água no pé da árvore. Eu simplesmente fiz isso, né? Eu fiz um sistema de plantio deslizante que entra o sistema na terra e desliza, porque ele tem que estar parado, porque diferente de plantar semente, que você planta correndo, que é só tacar a semente no chão e cobrir de terra que está plantado, para plantar uma árvore ou uma muda viverista, uma viverista é laranja, limão, tangerina, abacate, café, você precisa necessariamente ter a muda apontada para o céu. Ela não pode estar perpendicular ao solo, ele tem que estar perpendicular ao céu. Então, se o solo estiver inclinado, ela não pode estar perpendicular ao solo, porque senão ela vai estar inclinada. Aí não vai produzir madeira, não vai produzir café, não vai produzir nada. Então, ela sempre tem que estar apontada para o céu, para cima. E para fazer isso, você precisa estar parado. Você não pode fazer isso andando, senão você vai inclinar a muda. Aí fiz esse desenho em 2016, comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar a fazer esse desenho no CAD, né, no computador, transformar num projeto. Não consegui ninguém. Consegui algumas pessoas que me ajudaram a montar algumas máquinas, alguns protótipos dentro da minha casa, na garagem da minha casa, fiz vários protótipos. E aí apareceu o Globo Rural. Eu não sei se tem problema falar nome, mas é o que apareceu. Tá bom. Aí apareceu um depois programa a gente manda a conta pra ele, depois a gente manda o boleto pra eles lá, tá tranquilo. De uma emissora enorme, que era gigante, um programa de muita audiência. Não, apareceu o Globo Rural para falar de mogno. E tá lá, né, a Ellen Martins, a responsável lá por aquela matéria, fazendo a matéria sobre mogno. Eu não queria falar de mogno, queria falar de reflorestamento, queria falar de floresta, não queria falar de monocultura. E aí ela falou, não, o programa é sobre mogno, tem um projeto bacana de mogno, e fez um programa sobre mogno. No meio do programa, eu pedi para mostrar no programa uma máquina que eu tava fazendo. Eu falei, cara, olha só, eu sou carioca, sou programador, estudei filosofia, tô em Roraima, na Amazônia, legal, fazendo uma máquina de plantar árvore. Você tem que mostrar essa máquina no teu programa, porque qual programador que você conhece, carioca, flamenguista, programador, que estudou filosofia, que constrói máquina que planta árvore? Nenhum. Então bota essa máquina no teu programa. Ela falou, não vou botar, porque senão você vai vender um monte de máquina. Eu falei, não vou vender máquina nenhuma. Essa máquina é pra mim, pra eu plantar mogno em larga escala e pra plantar floresta. Não pretendo vender máquina. E a máquina foi parar no programa, uma delas, um desses protótipos. No dia seguinte, a maior empresa o Globo Rural foi ao ar, né? No dia seguinte, não, na hora que ele foi ao ar, a maior empresa de plantio de floresta do planeta Terra me escreveu na rede social. Marcelo, quero conhecer teu projeto. Eu sou a empresa tal, é gigante, fatura bilhões de dólares. E aí eu falei, caramba, como assim? Aí comecei a conversar com eles e tal, na pandemia, março de 2020. Aí aquela pandemia, aquela loucura. E aí, conversando, call pra lá, call pra cá e tal. Melhorou a pandemia, comecei a viajar com eles pelo Brasil, vendo os plantios. E aí eu comecei a criar várias soluções para plantio, para plantar silvicultura, que é monocultura, que é eucalipto, pinos, mogno, etc. Sempre com a visão no reflorestamento. E aí começaram a aparecer outras empresas. E aí eu pensei, caramba, esse negócio aqui é um negócio sério. Esse negócio aqui não é nem pequeno, nem uma coisa passageira. Esses caras estão vendo esse projeto como algo para resolver o problema deles de mão de obra, de barateamento de custo, né, de poder plantar mais rápido e menos tempo, para poder pegar a chuva, não plantar quando tá seco. E aí aquilo, cara, foi tomando uma proporção que virou uma empresa. Acabei criando uma empresa, a Autônomos Agromachines, que, como o nome diz, é máquinas autônomas para agricultura, né, para o agronegócio. Então, agricultura é floresta e agricultura. E máquinas autônomas, porque são inteligentes, porque é o que eu sei fazer, que é a única coisa que eu sei fazer, é programar e trabalhar com inteligência artificial. Aí surgiu uma empresa, virou nossa parceira, com engenheiros, com gente fera. Os caras transformaram o meu projeto Mambembe num projeto profissional. Aí tem CAD, aí tem indústria, aí tem um monte de coisa. E agora a gente está indo para o mercado, né, começar a testar essas máquinas. Eu batizei de Forest Bot, que é uma máquina que caminha para ser uma máquina 100% autônoma para o plantio de muda viverista, que não é só floresta, não é só silvicultura, pode ser laranja, abacate, açaí, cacau. Até a cana-de-açúcar surgiu para a gente criar uma máquina diferente para plantar cana-de-açúcar. E aí virou uma empresa, cara. Um negócio que era uma coisa para mim, para resolver um problema privado, particular e unicamente meu, virou um negócio assim, que tá ganhando o mundo. Hoje eu converso com a Rio Negro, que é a maior mineradora do planeta, que quer plantar árvore na Austrália. Pô, quero conhecer a tua máquina. E faz call com a China, com a Austrália, com a Espanha, com a Colômbia. Virou um negócio gigante. E aí tô amarradão fazendo isso agora, com uma empresa, óbvio que tem um monte de engenheiro, um monte de gente sabe. Eu tenho as ideias, eu sei o que eu quero, eu sei o que as máquinas têm que fazer. E eles têm o conhecimento técnico para transformar minhas ideias em produtos. Aí patentei
patenteamos essa coisa toda e tá virando uma coisa maravilhosa. Muito legal. Que muito massa, feliz. cara. É muito interessante, porque assim, no fim do dia, né, cara, quando você entrou no processo produtivo, quer dizer, virou produtor, começou a plantar, tal, você foi começando a entender também os desafios, né, que você tinha ali, né? Eu acho que quando você tá na fazenda e que tá no dia a dia do negócio, você acaba entendendo, né, quais são os desafios e toda solução, ela surge a partir de uma dor, né, cara? Então você tinha ali aquele, pô, queria plantar mais, queria fazer mais, utilizar melhor minha mão de obra, quer dizer, tudo isso vai virando um negócio no fim do dia, né? Eu tenho uma máxima que é o seguinte, não adianta você inventar um negócio que não tem um cliente, que não tem uma necessidade, né, real. Sim. E nem todos os bons negócios nascem de um business plan, tá? A grande maioria dos negócios bem-sucedidos não nascem de business plan nenhum. Tem um problema, o cara se mata pra resolver, como eu fiz com essa máquina, tava lá tentando resolver um problema, e aí apareceu um monte de gente querendo que eu ajudasse a resolver o mesmo problema, e não pensei em número, não pensei em negócio de lucro, de venda, de coisa nenhuma. Eu falei, eu tenho que resolver esse problema. Só que à medida que eu fui resolvendo o problema e fui demonstrando que eu conseguia resolver aquele problema melhor do que quem estava apresentando soluções, o setor inteiro veio atrás de mim, tanto que teve um momento em 2022, junho de 2022, uma empresa gigante, maior do mundo, um negócio absurdo, me ligou e falou, Marcelo, tem que terminar teu projeto, cara, a gente quer comprar essa máquina, a gente precisa dela para plantar e tal, não sei o quê. E a empresa fulano, que é a maior empresa de máquina agrícola do planeta, tá nessa disputa também. Eu falei, pô, boa sorte, vai lá com ele, faz com o cara. Empresa de 200 anos, esquece. Putz, empresa gigante, vende 740 mil máquinas por ano, é a maior do mundo. Eu falei, não, faz com os caras, esquece eu sou programador. Ele falou, não, você não tá entendendo, o teu projeto é melhor do que todos eles, cara. Por isso nós queremos o teu projeto. Eu falei, caramba, como assim, cara? Eu falei, não, irmão, resolve lá com o gigante, imagina eu vou brigar com o gigante. Sim, eu sou programador, cara, eu não sou fazedor de máquina. Ele falou, não, acontece que o negócio que você bolou é melhor que todo mundo, e a gente quer usar o teu negócio. E aí, assim, eu gosto muito dessa pegada de você, e isso sempre deu certo pra mim. Você faz um negócio baseado numa necessidade de alguém, e você resolve aquela necessidade, depois ele acaba se convertendo num negócio que aí você acaba estruturando. Sempre eu fiz assim, tá? Eu criei o Kit 5, ferramenta pra ajudar o usuário leigo a fazer programa, porque eu não queria mais programar, eu tava de saco cheio de programar, eu falei, putz, eu vou ficar programando o resto da vida. Eu vou criar uma ferramenta que vai me ajudar a programar. E ela me ajudou. E quando ela me ajudou, outras pessoas viram e falaram, tu também quero ser ajudado por essa ferramenta. E aí eu, um dia, comecei a vender a ferramenta. Claro. Então, assim, surge muita ideia, eu vejo muita gente com ideia mirabulosa, né? Vamos lá, não sei pra onde, e fazendo não sei o que lá, vão ganhar bilhões. E não parte de uma necessidade, não parte de um mercado, não parte de um cliente, não parte de uma realidade, parte de números que você fala, se eu vender água amarela, eu vou ganhar bilhões, porque tem pessoas que gostam de tomar água amarela. E eu normalmente fiz ao contrário, não estou dizendo nada contra quem faz de forma diferente. Claro. Mas eu normalmente resolvi um problema, e resolvendo um problema eu vi que tinham outras pessoas que precisavam daquela solução, e aí eu transformava aquilo num negócio, entendeu? Claro, eu prefiro fazer assim, nada contra quem faz diferente. Não, e tá certo, acho que esse é o ponto mesmo, né, cara? Toda essa história, né, cara? Acho que ficou bem claro, assim, a necessidade que você tinha e tal. Mas hoje, como que a máquina funciona? Conta um pouquinho dessas particularidades. O que tem de diferente aí? Eu tenho duas máquinas hoje. Uma é a ForestBot Instalação, que é uma máquina desenhada para plantar em áreas limpas. Por isso, instalação, onde você vai instalar uma floresta. De modo geral, o pessoal arrenda fazendas que tem pasto, tem soja, tem sei lá o quê. E aí limpa e bota uma floresta em cima e faz um negócio de floresta. Então tem a ForestBot Instalação. Ela planta até 1.800 mudas por hora, velocidade que varia de 4 km por hora a 8 km por hora. Essa velocidade para mim era importante porque um ser humano andando normalmente anda a 4 km por hora, 4,5 km por hora. Então eu queria superar um ser humano numa caminhada. Quem planta árvore não anda a 4 km por hora porque você tem que parar para plantar árvore, então sempre anda mais devagar. Mas o meu desafio era plantar muito mais rápido que qualquer equipe, né, de plantio manual. Então planta 1.800 árvores agora, irriga, faz georreferenciamento da muda, né? Bota no mapa em tempo real aonde ele está plantando a muda. Usa inteligência artificial para verificar a qualidade do plantio. Então assim você tira o processo de controle de qualidade, que é plantou uma floresta, alguém tem que ir lá olhar para ver se foi bem plantado. Muitas vezes não é, tá? E aí precisa a pessoa ir lá e dizer, fizeram tudo errado, tem que refazer. Então a máquina, usando inteligência artificial, ele vê se a muda ficou bem plantada, se ela não está inclinada, se ela não está afogada. Afogada é quando você enfia a muda toda dentro da terra.
terra, ou se o substrato que tem a raiz não está exposto. A máquina aplica, quando o cliente quer, aplica adubo embaixo da muda, junto com a muda, para ficar na raiz da muda, para a muda crescer comendo. Nem todo cliente trabalha assim. Ela pode fazer irrigação, então ela planta e irriga. Se estiver plantando numa época mais quente, sem chuva, ela pode aplicar hidrogel dentro da muda, quer dizer, junto com o substrato onde tem a terra e a raiz, ele introduz a muda no solo e coloca hidrogel para que a muda fique úmida e ela possa crescer com qualquer chuvinha pequena, qualquer umidade no ar, ela consegue umedecer ali a raiz e ela consegue crescer. Isso substitui minimamente uma equipe de 18 pessoas, tá? Uma máquina funcionando normalmente substitui 18 pessoas, mas não é uma máquina de criar desemprego, tá? Eu tenho muito essa preocupação e eu sempre gosto de lembrar que é o seguinte: no setor florestal, seja de reflorestamento ou seja de silvicultura, que é monocultura, a mão de obra, né, e o trabalho braçal, ele é muito extenuante, ele é muito cansativo, ele é muito perigoso. Você tem pau, tem tronco, tem raiz, tem buraco, tem cobra, tem tudo ali para te machucar. E diferente do plantio de soja, onde a terra tá nivelada, tá tudo bonitinho, parece um estacionamento de shopping center, né? Plantio de floresta é buraco, é raiz, é tronco, é toco, é galho, é uma loucura. Então tudo para você se machucar, animais escondidos ali para poder também te machucar. Então assim, não é uma atividade você fazer manual. Então por isso que eu digo, não estou gerando desemprego, não é uma máquina de geração de desemprego, porque o ideal é que você use essa mão de obra, dada a grandiosidade da tarefa, que é plantar árvores, você use essa mão de obra em tarefas menos perigosas, como a produção de muda e outras coisas que têm a ver com o setor florestal. Então, a gente pegaria essas pessoas que estariam se matando ali para plantar uma floresta e usaria para produzir muda. E aí você tem dois universos importantes. Um é silvicultura, para você ter uma ideia do que isso significa em termos de número. Segundo a FAO, que é as Nações Unidas, hoje no mundo tem 294 milhões de hectares com floresta comercial plantada. Pinos, eucalipto, mogno, pirim, pororó. 294 milhões de hectares. Desses 294 milhões de hectares, mais ou menos 10% são derrubados todos os anos, são replantados. E aí vem a segunda máquina, que é a ForestBot Reforma, que ela entra nesse lugar. Quando você corta uma floresta, que gera um ambiente meio ruim de trabalhar, quando você corta uma floresta, fica muito pior. Sim. Porque aí sim tem madeira pra caramba, tem galho, tem raiz, aí tem muito mais detrito naquele ambiente que a gente chama de reforma ou reflorestamento. Reflorestamento porque você, se vai reflorestar uma área, você não vai destruir tudo para plantar uma floresta. Você usa o que já está nascendo e bota uma floresta ali também. Então, não é uma área fácil de acessar, não é uma área fácil de mecanizar. Então, a ForestBot Reforma, ela foi criada, desenhada com uma suspensão especial, que tem um curso de suspensão de 1 metro, para que a roda possa subir e descer 1 metro, para que ela possa enfrentar os obstáculos que tem no terreno. O sistema da nova ForestBot, ele é elétrico, é a primeira máquina brasileira elétrica, tá certo? Máquina agrícola elétrica. A ForestBot de instalação, que é a que a gente está lançando agora, né, que está indo para o campo agora com os maiores do mundo, ela é a primeira máquina de floresta brasileira. Mas a ForestBot Reforma é a primeira máquina brasileira elétrica. Não tem outra, tá? Tem no mundo várias máquinas surgindo, a primeira elétrica é nossa. Inclusive, várias indústrias estão nos procurando para ver como é que a gente está dando essa solução, que não é uma coisa fácil. E por que ela é elétrica? Primeira razão, você tem mais controle da tração da máquina elétrica, não diesel. A máquina atual é transmissão hidrostática, que é movida a diesel, né? A óleo. Né? Diesel não, óleo. A máquina elétrica, ela tem um motor elétrico ali que você consegue controlar no milímetro a rotação da roda, e aí você impede que a máquina patine num ambiente que tem muitos obstáculos. Se ela ficar patinando, se ela ficar saindo do prumo, ela não vai plantar corretamente. Então, no motor elétrico, você tem maior controle da tração e, obviamente, você gasta menos diesel. Então, é uma alegria. Uma máquina dessas, para você ter uma ideia, o plantio manual, via de regra, custa em média R$500 por hectare plantado, de mão de obra. A nossa máquina sai por R$441 o custo do hectare plantado, sendo que ela planta, irriga, aplica adubação, pode aplicar formicida, georreferencia, usa inteligência artificial para te dizer se está tudo bem, e tudo isso em tempo real. Manda tudo para a internet onde você estiver, te mostrando a floresta nascendo ali em tempo real, para que você depois possa mecanizar o ciclo de vida da floresta, que aí são outras máquinas que a gente vai criar. Para irrigar, para adubar, para fazer uma série de coisas que na laranja, na árvore, né, no cacau, no açaí você precisa fazer. Normalmente são tarefas braçais, muito cansativas, muito pesadas. Então a gente vai criar várias outras máquinas dentro do Autonomous AgroMachines. Então, essas máquinas se diferenciam do resto. Primeiro, ForestBot Reforma não tem concorrente, tem ninguém no mundo que está fazendo uma máquina para plantar na área de reforma ou reflorestamento, esquece, que é tão difícil que ninguém nem tentou. Na área de instalação, que é a área mais simples, tem uns 12 concorrentes, todos com custo de hectare muito superior ao nosso, começa lá em R$2.000 custo por hectare, o nosso começa com 441, que é mais barato que o custo de mão de obra hoje, só de plantio, e todas elas são montadas em cima de equipamentos que não foram desenhados com aquela função. O cara tem uma ideia e fala, vamos plantar floresta. Então pega um equipamento que já existe aí,
bota um negócio aqui e planta floresta. Então, por isso que essas máquinas têm que plantar áreas muito limpas, porque elas não foram preparadas, não nasceram para fazer isso, né? A maioria delas nasceu para carregar árvore. São máquinas extremamente robustas, muito baixas, muito pesadas, de pouco manejo. Então, eu não considero eles concorrentes tão importantes que a gente nasceu com uma máquina que foi concebida para fazer aquela atividade especificamente e fazer com qualidade. Então, eu, como Steve Jobs, eu olhei tudo que tinha, vi tudo que estava errado, tudo que estava bom e fiz algo melhor. Sem querer falso modesto, porque, na verdade, é melhor dito pelo setor, não dito por mim. Então, não sou eu que digo que minha máquina é melhor. Os gigantes, né, do setor florestal querem minha máquina porque ela, de fato, é melhor. Senão, seria um Zé Ninguém, imagina. A menor empresa de máquina agrícola do planeta sou eu. E se eu estou sendo assediado é porque é bom o que eu estou fazendo, porque senão não iriam atrás de mim. E isso, de certa forma, também é uma alegria para mim, porque com 58 anos, você estudando, criando, fazendo inovação tecnológica, enfrentando gigantes, não é para qualquer um, tá, né? Que tem disposição para fazer isso. Porque eu não tô numa área que tem gente pequena, não. O menorzinho tem 200 anos. Tá? Passou por todas as guerras e tá lá. Sim, e se você parar para analisar e estudar inovação, você vai ver que as grandes empresas foram derrubadas por pequenas empresas, né, cara? Foi o caso da Nokia, enfim. Se o cara não se movimentar, não pensar fora da caixa, com certeza o cara vai sair do mercado, não tem jeito. Paulo, e como eu falo, eu sou facinho, eu não preciso derrotar ninguém, eu posso me vender. Então eu sou facinho. Não quero brigar contra ninguém. Também não tô com esse tesão todo. Quando eu tinha 23 anos, lancei o Kit 5, eu fui pro mercado pra arrepiar mesmo, era capitalismo selvagem, faca nos dentes, e fui pra arrebentar todo mundo, e era concorrência, capitalismo puro, lá dos anos 1800, né? Aquele capitalismo mais selvagem, eu era assim. Hoje eu não tô nesse tesão todo de sair por aí matando todo mundo e ganhando todo mundo. Eu tô mais facinho. Vamos sentar, estabelecer um valor vamos conversar, brigar. Né? Tudo a gente resolve no café. Mas assim, eu tenho um drive, né, uma coisa minha, de entrar para fazer alguma coisa dando o melhor e estudando mais do que quem estava estudando muito. Então, eu vou até o limiar da loucura para estudar muito, para fazer o melhor. E eu estudo tudo que foi feito porque eu não gosto de competir, eu gosto de ganhar. Então, quem não gosta de competir precisa estar muito à frente de quem está ganhando. E aí eu estudo pra caramba, eu me dedico, nossa, várias noites, penso. E eu sou programador. Então, eu rodo minhas máquinas toda na minha cabeça, né, como se fosse um programa de computador. Então, eu fico testando, eu falo, putz, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Aí eu brigo com os engenheiros, pô, isso aqui tá errado, não vai dar certo. Não sei o que, eu sou engenheiro, né? Eu falo, vai dar errado, isso não é assim. Eu já programei, já tá na minha cabeça, isso não vai dar certo. Se acontecer tal coisa, isso vai dar errado. E aí isso também, de certa forma, é uma vantagem. E conta aí pra gente, cara, e o futuro? O que te reserva aí pro futuro, cara? Então, hoje nós estamos com um projeto ARR, que é um software que vai escrever projeto de reflorestamento, tá usando inteligência artificial. Esse software que a gente tá concebendo agora, ele lê o desmatamento, ele vê o desmatamento e escreve dizendo o que você tem que fazer ali e dá o custo. Ele diz aqui você tem que botar tantos quilos de tal semente para produzir tantas mudas, isso vai custar tanto para fazer muda, tanto para preparar a terra, tanto para plantar, tanto para não sei o quê. Escreve a planilha Excel com toda a informação para você fazer os projetos de reflorestamento. Isso é importante para que as máquinas possam ser vendidas, né? Você estimular o reflorestamento, estimular o plantio de floresta, vai me ajudar a vender máquina. Então nós estamos de cabeça também nesse projeto e estou com um projeto também de inteligência artificial que faz segurança de trânsito, identifica acidente, atropelamento, assalto, carro que não para na faixa de pedestre, não para no sinal vermelho, não usa cinto de segurança, um monte de coisa. E aí, por exemplo, se pega um carro que atropelou uma pessoa, e se muitas câmeras estiverem usando o meu sistema, ele vai atrás desse carro para informar a polícia que aquele carro atropelou uma pessoa e está nesse lugar. O cara atropelou e parou aqui, foi naquele bar ali tomar cerveja, esse cara matou alguém ou atropelou alguém. Faz a mesma coisa com assalto, vê um assalto, né? Tem uma câmera no meu sistema monitorando, vê o assalto, cria um ID da moto, do carro da pessoa e vai atrás dela e vai informando a polícia, esse cara que assaltou ali tá aqui, parará. Então estamos levando esse produto pro mercado e assim, muito software, né? Trabalhando muito com software, que é o que eu sei fazer e super empolgado com essa máquina, né? Que tá chegando agora no mercado, sendo assediado pelo mundo inteiro, graças a Deus. Empresas de floresta, que são milhares, todo dia um diferente falando comigo, de um país diferente, e fico super contente, cara, porque imagina, 58 anos, criando um produto inovador numa indústria mega competitiva e bilionária, tem nenhum liso nesse negócio, só tem nego gigante e, putz, criando esse troço aí, o orgulho do meu filho, o orgulho da minha família, todo mundo, né? Puta, que legal, cara, tu criou isso, que coisa incrível. Meu filho de 15 anos, papai, enquanto todo mundo pensa no problema, você pensou na solução. E aí eu tô lá brigando e amarradão, né? E pensando, cara, cabeça mil. A gente vai criar outras máquinas no setor, né, de agricultura e florestal, máquina que faz irrigação ótica usando inteligência artificial para ver se a muda cresceu corretamente, precisa replantar, máquina para fazer adubação no ponto, máquina para combater praga, que são
o mato que nasce em volta da laranja ou da árvore, do que for, mapa pra fazer inventário florestal, aqui a cabeça tá a mil. Problema é o que não falta, né, Marcelo? Problema é o que não falta, né, cara? Tô caçando o problema pra resolver. Marcelão, muito obrigado aí, cara. Assim, ó, podia falar aqui horas, tá? Aquele negócio que, é muito legal aí conhecer a sua história, né, cara? Assim, toda essa jornada sua aí, não só no agro, né, mas na tecnologia como um todo, né, na programação, cara. Então, muito obrigado aí por você ter participado aqui do Agro Resenha. Espero que quem tenha nos escutado, você que tá escutando a gente aí agora, tenha entendido um pouco mais aí do trabalho do Marcelo. Marcelo, muito obrigado, viu, velho? Obrigado pra você. Eu gosto de levar pra garotada nova, né, que mesmo sendo brasileiro, que é um país cheio de dificuldade, né, com pouco acesso a tudo, né, a gente tem condições de criar novidade, de realizar sonho, de crescer, se tiver coragem, se tiver foco, se tiver disciplina, né, se tiver disposição para estudar muito, só depende do nosso cérebro. Então, sempre que eu falo pra molecada, faculdade, escola, etc., eu falo, galera, se eu pude fazer essas coisas com trabalho, com suor, vocês também podem, e a gente pode criar uma vida melhor para nós e uma vida melhor para os outros, com esforço próprio, só cabeça, leitura e imaginação. Com certeza. E é isso. Cara. Muito bom. E é possível. E como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara? Então, nós temos o site da Autonomous AgroMachines, que é autoagromachines.com, né? Lá tem toda a história da ForestBot e das outras máquinas que a gente vai criar. Tem as redes sociais, né? @autoagromachines, em inglês, tá? No Instagram, e tem o @ForestBot, tudo junto, Forest, temudo, BOT, no Instagram também. E lá a gente fica publicando tudo que a gente tá fazendo, as novidades que a gente tá criando. E estamos sendo muito bem recebidos pela imprensa, né? No Brasil e no mundo, e estou muito feliz com isso. E tentando levar essa mensagem, né? Que pode ser brasileiro e pode ser bem sucedido. Não precisa ser rico para realizar sonho. Só ter coragem e estudar bastante. Falo pro meu filho, como dizia o livro do Siddhartha do Hermann Hesse, né? Tem que saber pensar, se concentrar e jejuar. Eu consegui jejuar agora, depois de velho, mas consegui vencer essa etapa. Eu não conseguia. Aí pensar e me concentrar eu já sei. Então com isso a gente vai longe. A gente consegue fazer nossa vida melhor, da nossa família e do nosso país. E eventualmente do planeta Terra. É isso. Bom demais, cara. Ó, agora nós vamos para uma última parte aqui do nosso podcast, tá? Essa parte foi toda importante, mas vamos agora pro nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz. Marcelo Guimarães, vou te fazer umas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá bom. Marcelo Guimarães, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Chico Buarque, Tatuagem. Adoro. Acho linda. Linda demais. Bom demais. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara, Tóquio, Japão. Japão, pra mim, foi uma experiência muito louca. Nunca vi um país tão civilizado. Apaixonado. É bizarro, Voltaria, né? se pudesse. Nossa, vale a pena, tem que conhecer. É muito diferente de tudo que a gente conhece. Eu conheço o mundo todo, mas Tóquio, pra mim, Japão. Nara, Osaka, Tóquio. Nossa, é loucura. Parece outro planeta. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade, meu? Eu adoro fazer. Fiz recentemente um maravilhoso. Comi até acabar a panela. Um arroz caldoso de polvo. Pensa num negócio bom. Olha aí, tá vendo? Pensa numa coisa boa, mas boa, assim, de comer rezando, de joelho. Vez ou outra aparece uns Masterchef aqui, mas a maioria cozinha só água, viu? Eu aprendi a cozinhar aos 42 anos, fazer comida pro meu filho, porque a mãe do meu filho cozinhava muito mal, cozinha até hoje. É péssima na cozinha, a comida era horrível. E aí eu fiquei com pena do meu filho e fui aprender a cozinhar no YouTube, lendo livro. Eu já cozinho bem. E, cara, você já falou aí de um livro, né? Mas indica algum livro que, de alguma maneira, mudou aí sua vida, sua visão e que você pode compartilhar com a gente, cara? Então, um livro que me impactou muito na adolescência foi Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, cara. É um livro muito viagem, nossa. Pra mim, eu leio sem parar, tá? Eu leio sem parar, eu leio o tempo todo, vários idiomas o tempo todo. Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, foi impactante na minha história, assim, incrível. E o Siddhartha, de Hermann Hesse, que eu acabei de citar também vale a pena pra caramba, mas são livros, os dois, né? Eu leio muito, eu não sei um livro melhor, mas que me apaixonei, assim, loucamente, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, muito bom. Bom demais. Eu era adolescente quando li, até hoje eu tô impactado, vou ler de novo. E agora uma mais filosófica, tá? Se você se encontrar... estudou filosofia, então se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Com 17 anos, cara, é o que eu acabei de falar, né? Foco,
disciplina e suor. Qualquer coisa que você fizer. Não pensa no que você vai ganhar, né? Entrega o melhor e você sempre vai ganhar mais. Trabalhe por R$1 como se fosse pagar $1 milhão. E você sempre vai se destacar em qualquer coisa. Então, o que me fez? Chegamos no Brasil, condição, né, sem grana. Saímos do zero, né, em 1980, tinha 14 anos, minha mãe, meu irmão e eu. E tudo que eu fiz foi estudando, andando de ônibus com só um tênis, mesma roupa. E, cara, cabeça, estudando, lendo pra caramba, estudando muito, estudando mais pra quem era rico. Tipo, o cara é rico e o pai vai pegar pela mão e eu sabia mais que aquele cara, então eu me destaquei mais porque eu estudei mais. Então é foco, qualquer pessoa, 17 anos, eu, quem quer que seja. Foco, disciplina e muita determinação, você consegue o que você quiser. Qualquer coisa. Muito bom. Você é rico, não existe. É isso aí, muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o do Marcelo aqui agora, tenho certeza que você viu o valor, afinal você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais aí no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi. O Marcelo veio como uma sugestão aí que chegou pelo e-mail, tá certo? Marcelo, de novo, eu sempre finalizo as minhas entrevistas aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá? Fica bem tranquilo. Não moia. Obrigado de novo, cara. Obrigado, um abraço a todos e peace. Valeu.